Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, com muita luz. E assim vamos iniciando o Evangelho de hoje. Agradecemos pela família que temos, por nossa parentela, por todos vocês que fazem parte da nossa grande família, nossos irmãos perante Cristo, e por nossa caminhada nesse planeta querido. Então aqui fica o nosso agradecimento ao nosso Pai, e assim nós iniciamos em agradecimento dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores e ofensores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos dos males. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Na noite de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurado os que têm o coração puro. Nesse capítulo nós temos o item 8, que nos coloca uma situação sobre escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. O que é não cortar a mão, mas sim neutralizar de vez aquilo que nós podemos ter feito de escândalo. Ou seja, se nossa mão for motivo, jamais voltemos a praticar o escândalo através de nossas mãos. Podemos também praticar o escândalo através de nossos olhos, através do nosso olhar, através de nossa boca, de nossas palavras, que às vezes são de forma maldosas, através de nossas atitudes, nossos ouvidos. Então o escândalo a gente pode praticar de muitas maneiras. Então o que o Evangelho nos coloca aqui, possamos barrar tudo isso para que, se cometemos escândalo, que possamos deixar de cometê-los, não cair em novas tentações, poderia se dizer assim, dentro do conceito de escândalo. A gente percebe que o escândalo em si é uma situação que nos envolve a todos os momentos de nossa vida, nos noticiários, tudo aquilo que a gente observa. O escândalo atualmente é uma situação que envolve o país, envolve as famílias, envolve a todos nós, envolve o mundo em si. Se a gente for buscar também sobre a guerra, um dos maiores escândalos que existe é a guerra. Então, as notícias que nós temos dia a dia é sempre sobre situações negativas que ocorrem. Então, os escândalos, Jesus nos coloca que é importante que o escândalo aconteça. Sempre que há alguma situação negativa, acontece o escândalo. Isso é uma forma até natural. Por quê? É necessário que o escândalo, ele coloca em ênfase aquele erro, aquilo que foi praticado, aquilo que está contra os princípios da verdade. Então o escândalo é uma situação que Jesus coloca, que ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem que seja a causa do escândalo. São palavras de Jesus. Então, no sentido vulgar de toda ação que choca a moral ou a decência de um modo ostensivo, o escândalo não está na razão de si mesmo, mas na ressonância que ele pode causar. O escândalo implica sempre na ideia de que comentários negativos, nocivos à sociedade, ele, quando acontece, muitos se contentam em evitar o escândalo justamente por causa dessa situação negativa que ocorre. Porque com isso, aqueles que cometem o escândalo sofreriam com seu orgulho, e sua consideração seria diminuída perante a sociedade. Então, todo aquele que comete escândalo, ele
vai ser cobrado. E nessa cobrança é para que ele, o escândalo é para que ele não caia mais nessas situações. Existem situações que a pessoa volta novamente a cair nos escândalos. A gente vê tudo isso acontecer lá no meio governamental, no meio público, em toda a situação. Às vezes os escândalos se repetem, até com as mesmas pessoas. Aqui no Evangelho a gente vai encontrar que aquele que, por exemplo, comete o escândalo, não significa que ele não esteja com Deus. Deus está com ele, mas ele não vê Deus. Como ele não vê Deus, então ele é causa de cometer o escândalo. Então, todo aquele que não anda, não vê a essência de Deus, ele está sujeito a cometer a situação negativa. Bem-aventurado aquele que não vê Deus e anda no caminho correto da vida. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazer o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação de praticar o mal, ou seja, exatamente por falta de conhecimento, por falta de estar ligado com Deus, por falta de responsabilidade de andar no caminho de verdade e vida, é que acontecem os escândalos. Então, mais uma vez, Jesus nos coloca, necessário que venha o escândalo, porque estando o homem em expiação sobre a terra, ele pune a si mesmo pelos seus erros, pois são eles ao mesmo tempo é que sofre o castigo. E é assim que Deus faz emergir o bem daquela situação que é o mal. Existem alguns tópicos, mesmo na própria Bíblia, desde a história do mundo que se conhece, fomos buscar principalmente na Bíblia, temos centenas de escândalos na própria Bíblia no decorrer do nosso estudo bíblico. Eu apenas aqui vou citar alguns. Começa por Eva, naquela situação. Na verdade isso é uma metáfora, é uma fábula, quando ele diz que Eva foi enganada pela serpente e Eva acabou enganando a Adão. Então foi um escândalo que aconteceu perante um casal. E aí a gente observa, uma serpente já falava naquela época, se comunicava com o ser humano. É meio esquisito isso que a Bíblia nos traz. Então, na verdade, o escândalo começa a princípio por aqueles pelos homens que deram início assim à situação nominal, à situação racional da humanidade. Aí vem depois o escândalo de Caim e Abel. Um irmão mata outro. Isso foi um escândalo também. Os primeiros da família, um irmão tira a vida do outro. Então são situações que é para a gente analisar, que o escândalo sempre houve sobre a terra. Aí nós chegamos em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que viviam de uma forma promíscua, na maldade, na perversidade. Eram tantas falhas que aconteceram nessas duas cidades, que um dia a espiritualidade chegou a Abraão e falaram para ele, naquela época: a cidade de Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. É necessário que seja comunicado o seu primo Ló, que lá se encontra, porque Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Aí foi perguntado, Abraão perguntou: mas se tiver 2 ou 3 pessoas justas em Sodoma e Gomorra, vai ser destruída essas duas cidades? Aí o Espírito de luz disse para ele: se tiver 3, se tiver 5, a cidade vai ser destruída. Acontece que esses espíritos materializados, homens, foram até Sodoma e Gomorra, foram até a casa onde habitava Ló, pediram a ele: você, sua família, deixa Sodoma, porque essa cidade vai ser destruída.
convida a sua família e retire-os até amanhã de manhã. Então Ló se apressou em retirar sua família, suas filhas, sua esposa, convidou seus genros. Os seus genros, que viviam na promiscuidade também, se negaram a deixar Sodoma. E falou para, não importa, se alguém não quiser ir, não tem importância, vocês saiam daqui. Então Ló pegou a sua família, suas filhas, sua esposa e caminhou durante muitas horas, chegando perto do lugar que já tinha proteção. Aquele homem materializado em anjo falou: nenhum de vocês olhem para trás. E aconteceu que, chegando perto da cidade, já quase amparados, quase protegidos, a esposa de Ló olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal, assim diz a Bíblia. Por quê? Porque contrariou a vontade de Deus. O que acontece também em nossas vidas, quando a gente contraria a vontade de Deus, a gente se transforma numa estátua de sal. O que é estátua de sal? É aquilo que, é aquela situação que envolve a si mesmo. É uma situação que envolve a si mesmo e não se preocupa com os outros. Então, um exemplo que a espiritualidade nos coloca é justamente esse, para que possamos sempre atender e escutar os ensinamentos da espiritualidade, seguir os seus aconselhamentos. Também chegamos no bezerro de ouro. Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai. Depois de 40 dias, esteve com o povo, explicou para o povo como ia ser vivenciado aqueles 10 mandamentos. Passou para os sacerdotes da época. Aí Moisés disse ao povo: eis que vou para o monte novamente conversar com Jeová. Moisés subiu novamente o monte e demorou quase 40 dias naquele monte, confabulando com Jeová, com a espiritualidade. Acontece que nesse tempo, quando passou alguns dias, o povo começou a pensar: o Moisés acho que nos deixou. Cadê Moisés? Está demorando. Mas ele falou que ia demorar. Mas o povo não ouviram a palavra de Moisés. Aí eles começaram a se preocupar, começaram a pegar ouro. Cada um que tinha ouro, começaram a pegar todas aquelas medalhas, juntaram tudo aquilo que tinha ouro, construíram um bezerro de ouro. E quando Moisés voltou do monte, estavam adorando aquele bezerro. Ou seja, não precisa demorar muito tempo para que Moisés se ausentasse. Aquele povo deixou de acreditar em Deus, mas começou a adorar aquele bezerro. Aconteceu um castigo muito grande com esse povo, com aqueles que provocaram isso aí, a Bíblia nos diz. E Moisés ficou tão revoltado naquela época que as tábuas da lei que estavam na mão dele, novas tábuas que ele tinha trazido, ele jogou elas e partiu as tábuas da lei. Então foi mais um escândalo que aconteceu na história bíblica. Aí nós temos, depois de algum tempo, o rei Davi. O rei Davi, um rei muito respeitado, principalmente por todas as religiões, pelo catolicismo, pelos evangélicos. Tem o nosso respeito também, porque Davi foi um grande homem, mas não deixou de ser falho. E Davi era um rei também que guerreou muito, teve muitas guerras. Acontece que durante um certo tempo, durante uma guerra, ele tinha um homem de confiança, um amigo dele muito grande, que ele confiava muito, chamava Urias. Só que a mulher de Urias, Batseba, era muito bonita e Davi se apaixonou pela mulher de Urias. O que Davi fez? Aquele homem fantástico que muitos dizem, religiões, um dos exemplos da história de Israel, ele pediu que fosse colocado Urias na frente de batalha. Ora, quem vai na frente de batalha geralmente morre.
Foi o que aconteceu com Urias. Urias acabou morrendo e Davi ficou com a mulher dele, Batseba. Então, são situações que homens, né, ligados a Deus, já naquela época agiam dessa maneira, agiam com escândalo. Então, são situações que estão na Bíblia. E, voltando um pouquinho antes, na família de Abraão, Abraão tinha seu filho Isaque. Ele tinha 2 filhos, Jacó, que deu origem ao povo de Israel, e Esaú, 2 irmãos. Acontece que eram irmãos gêmeos. Esaú foi aquele que nasceu primeiro. Então, como ele nasceu primeiro, embora gêmeos, ele tinha direito à primogenitura, que o pai, era costume naquela época, o pai dá primogenitura a seus filhos, né? O primeiro filho sempre era premiado por isso. O que acontece? Rebeca, a esposa de Isaque, ela se alia ao filho Jacó, enganam Isaque, enganam Esaú, e Jacó acaba passando a primogenitura para o seu filho Jacó. Seria mais um escândalo na própria família de Abraão naquela época. Então, fora outros escândalos que eu disse, né, que a gente lê sobre a Bíblia tem as coisas muito boas, mas nos mostra também as coisas negativas. E escândalos que acontecem em nossos cotidianos, todo dia a gente vê escândalo envolvendo políticos, corrupção, envolvendo os homens da lei. Um dos maiores escândalos que acontece atualmente em nossa pátria, todo dia, as informações que nós temos, é o tráfico de drogas, uma coisa muito triste que está aumentando em nosso país. Se não for botar um freio nisso, vamos ter escândalos maiores ainda. E temos ainda dirigentes espíritas, padres, pastores, pessoas de responsabilidade com religiões, que também cometem escândalo, que também saem do caminho, aquele caminho mostrado por Deus. Então, todos estão sujeitos a escândalos. Bem-aventurado aquele que caminha de uma forma correta e evita os escândalos. No livro Palavras de Vida Eterna, nós encontramos: nossos olhos, patrimônio de todos nós. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então encontramos em todos os lugares olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos que ferem, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de traição, olhos que perturbam, olhos que registram os males alheios, olhos que desencorajam o seu próximo a praticar boas obras, olhos de frieza e olhos que irritam. Tem olhares que às vezes as pessoas dirigem para cada um, que a pessoa fica assustada com a maneira que o outro olha, né? Então, a gente precisa ter cuidado com nossos olhos, que é uma ferramenta também, motivo de nossos escândalos. E também temos os nossos ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus 11:18. Ouvido todos nós temos. No entanto, temos ouvidos superficiais por toda a parte. Ouvidos que apenas registram barulho. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos de fofocas, de mexericos, causando pessimismo, e ouvidos que complicam. Então, nós temos muitas situações em nós mesmos que são capazes assim de
fazer com que nós sejamos os provocadores do escândalo. No livro Pão Nosso nós temos informação colocada por nosso apóstolo Paulo, ou melhor, por nosso apóstolo João, a parte 3, no capítulo 11. Amados, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. É aquilo que eu coloquei no começo. Quem comete escândalo, ele sabe quem é Deus, mas ele não vê quem é Deus, não sabe a essência da grandeza de Deus. As palavras maldade e perversidade ainda estarão por muitos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações da inteligência humana. Então, a inteligência humana vai, através dos escândalos, através das situações, através dos ensinamentos do mestre que ele nos deixou, muita coisa vai sendo mudada através dos ensinamentos evangélicos. O evangelista João nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserve ausente da criação, apenas afirma que o mesmo, novamente, não tem visto a Deus. Agora aqui tem umas palavras para nossa reflexão. Se aspiramos, no entanto, a enobrecer os recursos da visão e ouvidos, amemos e ajudemos, aprendendo, perdoando sempre, guardaremos conosco os bons ouvidos e os bons olhos, o qual se referia a Cristo, nosso irmão maior, instalando em nossos próprios espíritos a grande compreensão suscetível de impulsionar-nos para a glória eterna da luz. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, esse foi o Evangelho de hoje, que nos fala sobre o escândalo. Cuidemos de nossas vidas, cuidemos de nosso comportamento, cuidemos de nossa caminhada, para que possamos caminhar na luz. É aquilo que está aqui. Aquele que está com Deus, aquele que está com Jesus, aquele que busca o bem, esse caminha na luz. Pode vir os escândalos, pode vir as tempestades, pode vir as situações negativas, que sempre estaremos. Eu vou ler mais um pouquinho um assunto interessante aqui, que nos diz: pacifica sempre, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavra de Jesus. Por muitos sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te a oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são às vezes inarticuladas em nossas próprias defesas. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Então, quanto mais golpes praticamos de uma forma negativa, mais sofremos, mais feridas causamos. Violência com violência são uma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde e altera a feição do charco. Amolece o rochedo e cobre o ramo, fazendo novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, mais uma vez, onde estivermos, pacifiquemos sempre. Seja qual for a ofensa que nos é
que nos envolva, pacifiquemos, colocamos uma couraça sobre ela e perceberemos por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando por todos nós, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Esperamos que todos vocês, aqueles que passaram por tratamento, possam receber toda a energia necessária daquilo que vocês vieram buscar, que a luz, que a esperança, que este Evangelho possa acalmar o coração de cada um de nós, para que evitemos escândalos, para que possamos caminhar na luz. É aquilo que o Evangelho nos prega.